Sem condições de resistir em Brasília, Jango parte para Porto Alegre, onde existe uma resistência organizada pelo Terceiro Exército. O Tancredo, naquela saída, diz assim: saiu daqui angustiado, porque, curiosamente, faz 10 anos, anote, 64, 54, faz 10 anos que eu assisti à última reunião presidida pelo presidente Getúlio Vargas. Naquela madrugada mesmo, Getúlio se suicida. Eu me pergunto, terei assistido pela última vez o presidente, terei estado com o presidente João Goulart pela última vez como presidente da República? Nós não sabíamos de nada em Brasília. Para todos os efeitos, estava tudo sob controle. E eu tentava falar com a minha mãe por telefone, que era uma coisa assim... às vezes levava horas para conseguir falar, fazer a ligação. E a minha mãe dizia assim, mas Iracema, aqui está todo mundo na rua festejando, dizendo que o Jango caiu. Eu disse, não é verdade, mamãe, isso é ilusão. Eu tentando convencer a minha mãe de uma outra realidade. Eles detinham todas as informações da movimentação dos militares e sonegavam ao chefe da Casa Civil, porque o presidente já tinha viajado para o Rio Grande do Sul. Eu era consultor-geral da República e Darcy era o chefe da Casa Civil. Quando aí por volta de 00:30, mais ou menos, 00:20, do Hotel de Andrade, deputado federal e líder do governo no Congresso Nacional, ele chega no Palácio do Planalto, se depara primeiro comigo e me diz, Valdir, eu vim aqui para conversar com o Darcy e com você. Esse pessoal vai dar o golpe. E aí botei um papel na nossa maquinazinha de datilografia, né? E bati. O senhor presidente me incumbiu de comunicar a vossas excelências que ele acabou de deixar Brasília e se dirigiu ao Rio Grande do Sul, dentro do território nacional, para assumir no Terceiro Exército, assumir com o general comandante do Terceiro Exército o comando das forças armadas do país, como é do seu dever constitucional, inscrito no artigo tal da Constituição, o presidente da República é o comandante supremo das Forças Armadas, e para manter a democracia, manter as instituições democráticas do país, manter as aspirações de construirmos uma sociedade decente, melhor, etc, etc. Uma coisa curta. Darcy leu, assinou, do hotel voltou, entrou no Congresso Nacional, tentaram impedir que ele chegasse, mas ele foi e conseguiu, e leu. E o senador Auro Moro Andrade, porque esse é o grande responsável. Esse é o homem que traiu a nação, traiu o povo brasileiro, traiu as instituições deste país. Ele disse, não é verdade?
o presidente da República abandonou o país? Atenção. O senhor presidente da República deixou a sede do governo. Deixou a nação acéfala. Numa hora gravíssima da vida brasileira, em que é mister que o chefe de Estado permaneça à frente do seu governo. Abandonou o governo. E esta comunicação faço ao Congresso Nacional. Esta cefalia configura a necessidade do Congresso Nacional como poder civil imediatamente tomar a atitude que lhe cabe nos termos da Constituição brasileira para o fim de restaurar nesta pátria conturbada a autoridade do governo e a existência de governo. Não podemos permitir que o Brasil fique sem governo abandonado. Há sob a nossa responsabilidade a população do Brasil, o povo, a ordem. Assim sendo, declaro vaga a presidência da República. Convoco o presidente da Câmara dos Deputados, senhor Ranieri Mazzilli, nos termos da Constituição, a assumir a chefia do Poder Executivo. Está encerrada a sessão. E apagou os microfones. O Tancredo Neves, que estava sentado ao meu lado na primeira fila, levanta-se com aquele tamanho que não era dos mais altos e grita: canalha! Canalha! A gente consegue ouvir até a voz do Tancredo no plenário. Seu filho, e conclui, você é um traidor da democracia. Os senhores são bandidos. E o resto todo do pessoal indignado. E o deputado Roger Ferreira, que era um deputado socialista daqui de São Paulo, avança em direção ao Moro Andrade e dá-lhe 2 ou 3 cusparadas. Foi assim que se fez o golpe de Estado. Eu e Darcy, que estávamos na Casa Militar, nós vimos o pessoal vindo todo de lá, ali pela Praça dos Três Poderes. Eles estavam inicialmente tentando um impeachment, que era um impeachment absolutamente ilegal. No determinado instante, nem impeachment. Foi a declaração de vacância, declaro vaga à presidência da República, que não existe em Constituição nenhuma, de país nenhum. É o golpe bruto, cínico do golpe de Estado. Naquela noite eu aprendi como os símbolos do poder caem rápido. Os símbolos do poder caem como folha seca.
Às 13h58, chegou a Porto Alegre o presidente João Goulart, rumou para a residência do comandante do Terceiro Exército. Sua Excelência decidiu, por minha sugestão, fazer um pequeno repouso. O meu comandante, que era do batalhão de manutenção da divisão blindada, ele era do esquema do presidente Jango. E houve uma prontidão no batalhão, que inclusive estava preparando um destacamento. Ele ia exatamente dar apoio a uma coluna que saiu para Minas. Mas naquela mesma noite o coronel reuniu os oficiais e, muito contrafeito visivelmente, disse: olha, o presidente Jango deixou Brasília e o Congresso designou como presidente da República o presidente da Câmara, deputado Ranieri Mazzilli. E também disse que o presidente Jango estava em Porto Alegre. Quando o coronel falou isso, eu pedi a palavra, disse: dá licença, coisa. Eu tenho uma observação. Se o senhor diz que o presidente da República está em Porto Alegre, ele permanece no cargo. Ele não se ausentou, só se saísse do país. Então, ele é o presidente. Então, nós devemos a nossa lealdade constitucional, etc., ao presidente Jango. E, nesse momento, o coronel procurou desfazer aquilo, não deixou render nada, nenhuma outra observação, e pediu para eu falar com ele. Fui falar com ele e ele me disse: olha, você me faz uma dessa na reunião de todo mundo, eu tenho que... simbolicamente me desarmou, me tirou do comando lá do pelotão. Em seguida, pouco tempo depois, ele me chamou de novo, dizendo que me deu a entender que talvez houvesse uma resistência, alguma coisa, mas não houve. Às 8h, recebo convocação do presidente. Reunimos-nos, os generais, o deputado Leonel Brizola como presidente, no aposento que a ele estava destinado. Neste momento, afirmei ao presidente que considerava a situação favorável a uma resistência e que pedira, entretanto, aos meus demais camaradas generais que, com integral franqueza, lhes expusessem as suas impressões pessoais. O general Floriano Machado foi o primeiro a tomar a palavra e disse ao presidente que julgava uma aventura qualquer resistência, pois que no Rio Grande do Sul não dispunhamos de meios suficientes e no resto do país a situação estava completamente controlada pelas forças revoltadas. Exortou Sua Excelência a não se lançar nessa luta, lembrando que o presidente era moço, tinha diante de si um grande futuro político. Falou depois do general Saraiva, que também se externou pessimista quanto à possibilidade de resistência. O presidente ainda indagou ao general Saraiva sobre a tropa de São Borja, ao que este respondeu estar ainda fiel, mas não representava o suficiente para uma resistência eficiente. O general Otomar se pronunciou também pela impossibilidade de resistência, dada a carência de meios. Finalmente, coube-me a palavra. Afirmei ao presidente que discordava inteiramente dos meus camaradas. Julgava que dispunhamos de meios suficientes para iniciar uma resistência. As guarnições de Porto Alegre, São Leopoldo e Vacaria estavam fiéis e, possivelmente, no resto do estado, poderíamos contar com outras unidades. A Brigada Militar, mediante decreto, se colocaria sob nosso comando. Ademais, dispunhamos de 20.000 armas e cerca de 6 milhões de tiros, o que nos possibilitaria mobilizar muitas unidades. Perguntei neste momento para o deputado Brizola em quanto tempo seria possível colocar à minha disposição 5.000 homens. Respondeu o deputado: em 6 horas lhe entregarei 5.000 homens. Além disso, acrescentei, Vossa Excelência é um homem do povo. Nossa resistência aqui levantará a opinião pública no resto do país e se tornará incontrastável. O deputado Brizola, incisivo, acrescentou, organize aqui o seu governo, presidente. Nomeie o general Ladário ministro da Guerra e, quanto a mim, só desejo que me entregue a pasta da Justiça. Vamos resistir, insistiu. Continuei com a palavra para dizer, presidente, devo finalmente afirmar-lhe que minha mentalidade de soldado é de que enquanto se dispõe de um punhado de homens, se resiste, até esperar que a vitória se conquiste por milagre.
O presidente João Goulart já tinha sua decisão tomada e atalhou. Agradeço sua lealdade, general Ladário. Não desejo derramamento de sangue em defesa de meu mandato. Seguirei para algum lugar no país onde aguardarei os acontecimentos. Não renunciarei, entretanto. Mande tomar as providências para me dirigir ao aeroporto. Neste momento, dei por encerradas as minhas funções de comando do Terceiro Exército. Nada mais havia a fazer. Determinei as providências para a partida do presidente João Goulart e fui tomar café. Eram, então, 10 horas. Quando o Jango resolveu que não resistiria, o último palavra, o Jango me pegou pelo braço e disse: Wilson, vem cá, eu não sou revolucionário. Revolucionário é o Brizola. Às 11h30, Sua Excelência, acompanhado do general Assis Brasil, deixa Porto Alegre em avião rumo ao interior do país. Quando fui a Brasília, em 1984, para liberar o filme Jango, preso na censura ainda na ditadura militar, travei contato com o comandante do avião. O comandante Guerra me contou que foi ele, o piloto do avião, que transportou Jango de Porto Alegre para São Borja. Quando chegaram em São Borja, o comandante Guerra disse estar à disposição para ir aonde quisesse, pois assim fora instruído a agir pelo comando militar, fiel a Jango. Num gesto digno, ele agradeceu, mas determinou que o comandante retornasse imediatamente para Porto Alegre, pois aguardaria na sua fazenda em São Borja até que se desse posse a um novo presidente e que ficasse configurado o golpe de Estado que o depôs. Só então sairia do Brasil por seus próprios meios. Sempre quis fazer um filme onde pudesse contar essa história. Silvio Tendler. No dia do golpe e durante a prisão, a gente ficava esperando que, afinal, surgissem os militares da cúpula, os militares do Jango, e nada, quer dizer, cadê essa equipe tão fiel aos ideais, né, de reforma, aos ideais menos austeros? Cadê? A gente ficava esperando. Não aconteceu nunca. Em 64, poderíamos ter militarmente resistido ao golpe em condições muito melhores do que aquelas que resistiam em 61. Toda a estrutura militar tinha uma linha de comando absolutamente ligada ao conceito da legalidade. Nós tínhamos militares ideologicamente de esquerda ligados ao Partido Comunista em posições-chave. Apesar da surpresa, apesar do desgaste que já vinha sofrendo o governo, se o presidente João Goulart decidisse resistir, decidisse contra-atacar, ele dispunha ainda de tropas, ele dispunha de elementos aqui no Rio para, inclusive, ocupar o Palácio Guanabara, onde estava o Lacerda conspirando, ele talvez tivesse ganho aquela parada, ou pelo menos estabelecido uma luta mais prolongada. Estava no Palácio, eu fui para Brasília, falei com o Darcy temos que resistir, ele também achando que deu, mas não tinha condições. Era tolice minha, porque eu não tinha que resistir. Se resistisse àquela altura, ia ser um flagelo. Um começava a fuzilar e fuzilavam logo todos. Esse foi erro meu. Foi uma decisão, a meu ver, até acertada, porque evitou derramamento de sangue. E hoje, depois dessas informações liberadas lá do americano, a gente está vendo o envolvimento que, inclusive, tinha o governo americano no golpe militar que estava se processando no Brasil. Eu nunca tive essa informação. Eu acho que isso também foi usado muito para justificar a omissão de quem deveria lutar pela democracia e pela liberdade naquela ocasião. E se tivéssemos que ensinar golpe, o Brasil tinha muito mais know-how do que os americanos. Naquela ocasião também havia uma armação em Minas Gerais perigosa, muito perigosa. Era um secretariado com figura e com aparência de ministério. E, portanto, sugerindo a ideia de que Minas pudesse ser, né, o centro, digamos assim,
criação do novo governo. A minha função, que era de ministro sem pasta, nós três, Milton Campos, Zé Maria de Alckmin e eu, fomos nomeados secretários sem pasta. E a minha função de secretário sem pasta era a obtenção de um eventual apoio internacional para o reconhecimento da nossa condição de beligerância, caso as condições efetivas do movimento que se preparava chegassem até esse ponto. O reconhecimento de beligerância, como você sabe bem, importa no fornecimento de elementos capazes de auxiliar o movimento político que está em andamento. Não foi necessário. E mais, que se fosse deflagrada a guerra civil, os Estados Unidos ocupariam Pernambuco, militarmente. Na cidade do Recife existiam 17 cônsules norte-americanos, todos agentes da CIA. Era a cidade que mais cônsules tinha no mundo. 17 cônsules, só aqui no Recife. Ainda na madrugada do dia 1º para o dia 2, o presidente dos Estados Unidos já reconhecia a legitimidade e a legalidade do governo novo, do governo da ditadura. O João Goulart não tinha propriamente um lado aventureiro, digamos assim, impulsivo. Não, ele era um homem reflexivo, com uma visão madura das coisas. Darcy Ribeiro, em seu livro publicado em 1997, intitulado Confissões, escreve: muitos diziam e dizem que Jango queria dar o golpe do continuismo para permanecer na presidência. Outros diziam e dizem que ele era candidatíssimo à reeleição. Meu testemunho é que nunca percebi nenhum desses pendores nele. Senti, muitas vezes, foi o seu enfado com o exercício do poder. Eu acho que o presidente teve um gesto de absoluta grandeza pessoal. Não tinha a menor condição de resistência afetiva. E ele disse com todas as letras: eu me recuso a aceitar a hipótese de que o meu mandato seja defendido à custa do sangue do povo brasileiro. Não aceito. Essa personalidade do João Goulart, ela é muito injustiçada, né? Muito injustiçada. A história tem que fazer correção disto. Tem que, ao contrário, situá-lo numa posição, inclusive, de uma grande e cuidadosa condução, né, do processo democrático dentro do nosso país. O tamanho do golpe. Quando você vive dentro de uma ditadura, dentro das Forças Armadas, dois segmentos vão se destacar. Os que servem aos tiranos com seus métodos de opressão e tortura, e os que vão construir as suas carreiras nas trincheiras da liberdade. Aquela coisa, você pega aqueles militares da vila militar, e um é de direita, o outro é completamente ignorante, o outro tem horror de homossexuais, cada um tem a sua maneira de ser, mas no domingo, debaixo da mangueira que tem ali na frente da vila, naquele churrasco, aquele churrasco rolando, as esposas tomando conta das farofas e das saladas e etc., o ambiente é impressionante, é um ambiente de camaradagem, de risada, de todo mundo junto, é La Joyeuse Famille Militaire. Eu passei a minha infância morando dentro de bases aéreas cercadas por soldados e muros ou cerca de arame farpado, sem que nenhuma ameaça jamais pudesse ter chegado perto da gente. Ou seja, eles vivem numa comunidade, entendeu? Os militares, eles vivem numa comunidade que é totalmente separada do resto do mundo e protegida do resto do mundo. Eu, quando menino, me lembro que
passeava no carro oficial da base aérea de Belo Horizonte, que era um Aeroíris preto, e eu nutria um certo assim, coisa de criança, né? Desculpa eu falar com tanta sinceridade, mas eu nutria uma certa coisa em relação a eles que viviam lá fora, sabe? Por quê? Porque a gente era especial, nós tínhamos um ônibus especial que nos levava para os nossos colégios, entendeu? Nós tínhamos cinema de graça, nós tínhamos, entendeu? Enfim, a vida militar, nós tínhamos o cassino dos oficiais para tomar sorvete no domingo a preços subsidiados, percebe? Quem é, então, esse cidadão que se declara revoltoso e que, ao mesmo tempo, pouco depois do golpe, começa a se afastar do golpe, começa a desenvolver uma consciência crítica acerca do dever dos militares em sociedade, começa a desenvolver uma consciência crítica de esquerda, diga-se de passagem. Por quê? Por que essa contradição? Eu creio que ele fez isso devido a uma formação profunda dele. Não porque tivesse alguma identidade com a direita militar, que nunca teve, mas porque tinha, sim, desde a sua experiência, recém-formado na escola da aeronáutica, em plena Segunda Guerra Mundial, tendo vivido como segundo-tenente recém-formado 43 e alta, a fundação da Cortina de Ferro, eu acho que ele tinha em mente a defesa de valores democráticos ocidentais. Ele fazia parte, sim, dessa joyeuse famille e foi defender os seus valores quando viu que esses valores podiam estar ameaçados pelo movimento do Jango, pelo movimento das ligas camponesas, como eu já falei, pelo movimento de então, entendeu? Mas muito rapidamente ele percebeu que isso era um equívoco, muito rapidamente. A ditadura militar, ela não está incluída no golpe de 64. São duas coisas. A ditadura é uma decorrência de como os fatos foram evoluindo. Tanto que as eleições ficam marcadas para 65, JK 65, as eleições presidenciais estão marcadas, depois estão adiadas. E só depois são canceladas. Se achava que o golpe vinha apenas para garantir a eleição de 65. Tanto que Juscelino e todo o PSD, à exceção de Tancredo Neves, sempre ele, votaram em Castelo Branco para presidente. Qual é o seu compromisso com o calendário eleitoral? O Juscelino pergunta ao Castelo isso. O Castelo vira-se para ele e diz: isso é ponto de honra do meu programa. Eleição em 65 marcada. O Juscelino, então, só avisava essa eleição de 65 para voltar ao poder, declarou apoio ao Castelo Branco e o PSD todo seguiu o Juscelino e votou no Castelo. Mas daí seguiu-se 2 dias depois o encontro entre meu pai e o Juscelino no Congresso, né? Em Brasília. O meu pai falou: presidente, eu não entendi o que o senhor fez de apoiar o Castelo Branco quando nós já tínhamos fechado com o general Mauri Cruel. Porque era o que mais intensamente estava negociando com o Jango para que não houvesse o golpe de 64. Aí o Juscelino falou algumas coisas, desdenhou um pouco o que o papai tinha dito. E o papai falou: olha, presidente, qualquer mandato aqui nessa casa, de senador ou de deputado, está à venda. Pode ser vendida por qualquer preço. O único mandato que não tem preço aqui dentro é o do senhor, que é um mandato de presidente da República. O senhor é uma pedra no caminho desses militares. E será cassado, provavelmente, antes de mim. Dito e feito, 30 dias depois, o Juscelino foi cassado e o papai ainda levou mais 15 dias para ser cassado. Em minha interpretação, ocorreram 2 golpes em 64. O primeiro golpe foi um golpe típico latino-americano. Algumas forças civis apoiando um movimento militar que surgiu lá em Minas Gerais e que realmente, seus aspectos exteriores, era realmente
o que nós conhecemos da história da América Latina. Agora, no curso daquele golpe, houve o outro, deu-se o outro, por dentro. Este foi o que ficou e acabou expelindo todos os personagens, civis e militares, que participaram do primeiro. Este foi o que permaneceu, foi este que construiu, nesse tempo, um núcleo militar e um sistema econômico. Até então, se esperava, ou todos estavam iludidos, de que o golpe de 64 seria mais um golpe latino-americano, que o presidente iria para São Borja, ficaria lá 2 ou 3 ou 4 anos e voltaria à política, como aconteceu com Getúlio e outros golpes do país. Só que o de 64 era diferente, era a Guerra Fria, eram os grandes interesses e havia uma efervescência nacionalista, popular, brasileira, muito grande no Brasil. Mas, de resto, havia uma efervescência muito grande na América Latina. E os grupos internacionais não permitiam que as nações fizessem sua independência. Então, o golpe de 64 foi um golpe para valer, para desestruturar a alma da nacionalidade latino-americana. A violência começou nos primeiros momentos do golpe de Estado, ao contrário do que afirmam os militares golpistas. Depoimento de Gregório Bezerra, ex-sargento e líder comunista das Ligas Camponesas. Preso, torturado e humilhado durante os primeiros momentos do golpe de Estado. Já no dia 1º, muitos camponeses choraram, porque queriam lutar, queriam descer para o Recife armados de foices e de enxadas. Eu não permiti. Eu tinha sido militar e não ia permitir um suicídio coletivo daquela massa camponesa. Cerca de 00:30, eu fui em direção a Cortês. Cheguei de manhã cedo, dentro da usina Pedrosa, sou preso, então me levaram para o parque de motomecanização. Lá fui recebido pelo coronel Villoc. Veio, já babando, e me desfechou um cano de ferro na cabeça e caí. Aí, coronhadas de fuzil, chutes, socos por toda parte, e depois todo ensanguentado, fui arrastado por uma perna para dentro de um xadrez. E lá começaram as torturas. Não sei quanto tempo demorou esse massacre. Eu estava quase sem ânimo, me sentaram numa cadeira, Villoc com um alicate arrancou os meus cabelos. O sangue escorrendo, não satisfeitos, me levaram, me puseram os pés numa bolsa com ácido de bateria. Dentro de uma fração de minutos, eu estava com a sola dos pés totalmente em carne viva. Villoc disse: leva ele para refrescar, passei aí nessa área de pedra britada. A minha impressão era de que ia morrer ali, mas estava disposto a resistir enquanto pudesse. Voltaram novamente à câmara de tortura. Villoc meteu o tacão da botina na minha nuca e mandou os sargentos pisotearem em cima de mim. Dançaram, bailaram em cima de meu corpo. Aí saíram me arrastando. Na frente do CPUR, Villoc incitou os oficiais, sargentos, cabos e alunos para me liquidarem e fez um comício. Paravam ônibus, caminhões, carroças, bicicletas, todos os transeuntes. Nenhum militar, nenhum soldado, nenhum sargento, oficial ou aluno atendeu ao incitamento do Villoc. E saiu me arrastando até a praça de Casa Forte. O povo só olhava para frente. E aquele gesto de nosso povo me encorajou muito. Eu sabia que ia morrer feliz porque o nosso povo não estava sendo conivente. Villoc confundiu o sadismo dele com o espírito humanístico do povo. E isso me deu uma força extraordinária. Porque mesmo sem se pronunciar, eu senti a solidariedade do povo.
Em 64, eu fui preso 10 minutos depois que mataram o coronel Alfeu. Quando eles saíram do Rio, eles falaram e os sargentos ouviram no avião que eles vieram. Nós vamos levar o Hipólito para segurar o Alcântara. O nome dele era Alfeu de Alcântara Monteiro. O tenente-coronel Alfeu de Alcântara Monteiro era um oficial legalista convicto. Em 61, impediu o bombardeio do Palácio Piratini por parte dos que queriam impedir a posse de João Goulart. Em 64, os golpistas vingaram-se do coronel Alfeu, executando com tiros dados a queima-roupa pelas costas. Já eram quase 8 horas. Entrou o Alfeu, uniforme completo, cap e tal. Mas que é isso, coronel? Vai alguma solenidade aí? Diz, não, chegaram os oficiais do Rio para assumir o comando. E então, agora é os oficiais superiores, eu vou subir. O gabinete estava semi-aberto, o Hipólito estava na frente e ele atirou no Alfeu, naquela situação. E o Alfeu de costa porque estava se apresentando para o... Aí ele atirou e depois de uma série de estampidos de arma possante, 2 tiros que eram do revólver 32 Alfeu. Que eu reconstituí dessa forma pelo ouvido, mas foi ali. Às 8h45 me encontrava no gabinete do senhor ministro. O ministro Costa e Silva me recebeu com um abraço, dizendo: aqui não estão um ministro e um general, e sim o clarinete e o baixo do colégio militar. Houve quem quisesse que eu te prendesse. Eu respondi que um homem da tua dignidade não se prende. O general Costa e Silva e eu ficamos, na verdade, muito emocionados. Declarou-me ainda o ministro: no momento não te posso dar comissão. Mais tarde trataremos disso. A essa sua declaração contestei eu. No momento, desejo apenas que me autorize a entrar em férias. Podes entrar em férias. Vai descansar no teu sítio em Friburgo. Digas a dona Celina que não me queira mal, pois estou certo que, mudadas as condições, eu seria tratado dessa forma. Saí do gabinete do ministro Costa e Silva emocionado pelo tratamento que me dispensara, e ao chegar em casa relatei o acontecido à minha mulher e lhe sugeri que telefonasse a dona Yolanda, esposa do meu velho camarada e amigo, o general Costa e Silva, agradecendo a forma carinhosa com que fora recebido. No dia 6 de abril, às 7h, ao sintonizar meu rádio para o grande jornal Tupi, qual não foi a minha surpresa quando ouvi meu nome encabeçando a lista de expurgo nas Forças Armadas. Estava consumada para mim a grande traição de que fui uma das vítimas. Confesso que não senti revolta. Senti sim que essa transferência para a reserva constituía muito mais um agravo ao exército e à nação. Sancionava-se e penalizava-se um general que nada mais fizera do que cumprir seu dever de soldado e de cidadão. Ninguém pode nem deve ser juiz em causa própria. A história nos julgará a todos. E antes que ela o faça, certamente fará esse povo consciente de sua soberania e de seus direitos. O comandante do Forte do Leme foi muito honesto, muito digno. Com meu pai, colocou ele num quarto tranquilo, não esperava ele para almoçar e para jantar na hora da refeição, não passou pelas vicissitudes que o general Assis Brasil e o próprio Zerbini passaram no Forte Copacabana, que ficaram presos numa sala sem luz, enfim, com direito a 1 hora de passeio por dia, né? A ponto de o general Assis Brasil quebrar uma garrafa e atacar um dos guardas. E ele foi transferido, acho, para a Fortaleza de Santa Cruz, em Niterói. E meu pai ficou mais tranquilo lá no Forte do Leme. Nós íamos na praia, passeávamos, vimos ele pela janela, dávamos tchau, enfim. Embora interditado, foi uma coisa mais branda
para o lado dele, mas enfim, preso igual. Meu pai ia para Caçapava pegar a tropa. A tropa que ele não conhecia. Ele tomou posse naquela fatídica noite do dia 31 de março. Chegou em Caçapava, mais ou menos de madrugada. O coronel se apresentou, eles se conheciam da Revolução de 32, tinham lutado juntos, prometeu lealdade. Disse, tá bom, então vamos nos arrumar, vamos ao Rio de Janeiro. Daí 15 minutos, onde está a tropa? Tinha se evadido. Não tinha tropa nenhuma, eles tinham fugido. Daí ele disse, o que eu faço? Mesmo sozinho eu vou para o Rio de Janeiro. Chegou no Rio de Janeiro, ele foi se apresentar, entregar que ele estava armado ainda e sumiu. Passou assim pouco tempo, ligaram, dizendo, Dona Terezinha, seu marido está detido no Forte Copacabana. Quando eu soube que o general tinha sido preso, eu fui com a minha filha e meu filho. Chegou lá, tinha um cafajeste de um coronel que chamava-se Coronel Montanha. Era um horror. Ele me desacatou, esse homem. Acho que ele esqueceu quem ele era, do barro que ele era feito, e ele me disse, o que a senhora veio fazer aqui? Uma cara ao var, sabe? Eu digo, eu vim visitar meu marido que está preso, com as 2 crianças pela mão. Então ele veio andando, veio chegando, próximo, sabe quando um homem vai beijar uma mulher? Ele vinha, eu pensei, se ele der mais um passo, eu largo a mão. Eu tinha um anel muito grande, que era uma água marinha muito bonita, eu digo, eu rasgo o rosto dele com esse anel. Mas eu acho que ele percebeu, sabe? Então ele olhou para mim com muita raiva e disse, capitão, leve esta mulher, diz ela que o marido dela está preso aqui. Daí eu subi com as crianças, o general ficou muito sensibilizado. Imagine que eu fui recebida na cela que o general estava. Nesta cela, ao lado, tinha vassoura, negócio de varrer, mas aquilo me deu tanto ódio. Eu sentei o pé naquele balde, joguei tudo, joguei Digo, vocês não têm compostura. Como é que vocês prendem um general num tugúrio desses? Aonde que vocês estão com a cabeça? Aonde que está a disciplina? E depois ainda manda a mulher com os filhos aqui. O que é isso? Havia muito desrespeito. Desrespeito com oficiais como o Rui Moreira Lima, que era um oficial condecorado nos Estados Unidos, na França, como herói, um militar com 94 missões de guerra na Itália e com sucesso. Então, jogaram um oficial desse, coronel, naquela ocasião, numa prisão miserável dentro do navio da Marinha. Os colegas todos foram para o Princesa Leopoldina. Eu fui para o Barroso Pereira. Era um avião, um navio da Marinha, de transporte. Aí eles me botaram no porão. O comandante lá me botou no porão. E no porão eu fiz uma greve de fome. Passei lá 3 dias sem botar comida na boca, mas bebendo água escondida, entendeu? Água escondida. Aí no 3º dia, a Julinha soube que eu estava diferente dos colegas. Aí ela disse para o Nero Moro avisou olha, eu não estou pedindo nada pelo Rui, ô Castelo, mas eu quero que o Rui esteja junto com os colegas dele. Aí ele me tirou desse navio e me botou junto com os colegas. Lá nós passamos uns 20 dias ainda em regime de incomunicabilidade, e depois ele nos deu banho de sol e tal. Passamos lá 50 dias, o resto de 50 dias, e respondemos o nosso inquérito aqui fora.
Foi logo no primeiro ato, né? No número, ele já foi... Aí já foi passado para a reserva, foi preso no navio, né? Ele foi para o navio, ele e outros militares, né? De vez em quando eles traziam para a terra os presos para receberem visita das famílias, né? De forma que de vez em quando eu tinha contato com ele, assim. Eu fui para a diretoria do pessoal, de lá um colega já recebeu um telefonema, levantou-se quando já veio armado. Ele montou preso. Aí ele mandou que eu acompanhasse ele, me levou para a Escola de Guerra Naval e depois se animar. E lá eu e o filho do almirante Suzano, Márcio Suzano, que já faleceu, fomos levados para o navio Princesa Leopoldina. E eu fiquei vários dias trancado no camarote com mais 3 colegas incomunicáveis. Passei 58 dias lá. Me soltaram, não me deram função, também não me tocaram. Só em 25 de setembro foi publicada a minha reforma ex officio. Quer dizer, me chutaram da minha profissão. Chegou o dia do golpe propriamente dito e eu recebi um telefonema em casa onde eu morava, em Copacabana, um telefonema para me apresentar preso a tantas horas na embarcação que ia nos levar para Santa Cruz. E, calmo e serenamente, convencendo que eles iam encontrar lá, como encontrei muitos amigos, ia encontrar um documento, um elemento de força onde eu podia ser alguma coisa. Eu era um militar que estava integrado no Exército, na Força Armada. Quer dizer, eu era um elemento espúrio dentro do Java e não chegado ainda a ser um elemento ligado às forças que resistiram, que fizeram força. Então, fui tranquilamente para a embarcação, montei, já encontrei 5 elementos lá, um é Pinto Guedes, eu encontrei 5 elementos lá dentro, tá, chegamos lá. Então, a ideia foi pacífica, de respeito àquele troço, sabendo, como sabia, e nunca tive pensamento algum, que era um movimento anti-Brasil. O Kardec Leme foi quem propriamente me cooptou para eu ingressar no Partido Comunista. Eu passei a me entender que eu fazia parte de um coletivo militar vinculado às linhas do Partido Comunista Brasileiro. Sou preso em 1964, eu fardado ainda, preso naquela miscelânea de gente, quando, pela norma, um oficial deveria ser preso com uma certa distinção de coisa, não é? É uma coisa discriminatória, mas é regulamentar. Fui imediatamente preso no dia 2 de abril e fui encarcerado. Estiveram presos comigo no Princesa Leopoldina e a quem eu olhava com imenso respeito e com imensa reverência. Brigadeiro Teixeira, Joaquim Inácio, Moreira Lima, eu, tenenteco, vendo aqueles brigadeiros e coronéis e oficiais de alta patente presos comigo ali. Diziam que eu era comunista desde 62. Quem era comunista para os militares, dentro das Forças Armadas, eram os que combatiam a miséria, o atraso e a desigualdade. Esses eram os inimigos do Brasil. E eu fiquei incomunicável durante algum tempo, em 64. Depois me reuni com esse grupo no navio Princesa Leopoldina, que era o navio presídio. E lá estavam o Rui Moreira Lima e o Brigadeiro Teixeira, todos os militares das 3 forças. E aí eu percebi que eu estava do lado certo, né? Que eram pessoas realmente extraordinárias. Julguei meu dever cívico fazer esse depoimento para a história da subversão de 31 de março de 1964. Os acontecimentos são de ontem, mas já há muita deturpação dos fatos e maior vontade de ostentação de heroísmo revolucionário. Estamos vivendo uma página negra da história do Exército. Nunca se viu tanta traição e, pela primeira vez,
tomamos posição contra o povo. Transformamo-nos em instrumento de opressão, instalando verdadeira ditadura militar no país. Não há mais liberdade, todos vivem intranquilos e ameaçados. Violam-se lares, conventos e universidades. A delação está instituída com todo o cortejo de suas misérias. Marcharemos para o caos? Não. O povo não perdeu seus nobres sentimentos e restabelecerá pela lei ou pela força os sagrados princípios democráticos que sempre regeram a vida desta grande nação. General Ladário Pereira Teles.